O sujeito ativo. O que é o sujeito ativo? É o que cobra o imposto, então é que tem a competência de cobrar imposto. Então é o Estado, a União e o município. Esses têm direito de cobrar imposto, são os sujeitos ativos da obrigação tributária. Ok? Sujeito passivo. O sujeito passivo é quem paga o imposto para o sujeito ativo. Então é o sujeito passivo. Tá certa essa nomenclatura, né? Ativo é o cara que cobra, né? Passivo é o cara que recebe a cobrança. E é passivo porque ele não tem jeito de discutir. O imposto é compulsório, então ele é passivo na obrigação tributária. É o sujeito passivo, é aquele que recebe a obrigação tributária, tanto a principal quanto a acessória. Crédito tributário. O que é o crédito tributário? A gente fala de crédito, né? Não de débito. Ele vai lá no passivo, é imposto a recolher, então ele é um crédito tributário, né? Crédito tributário decorre da obrigação tributária e é o valor que você tem que pagar daquele imposto. É crédito tributário para o órgão público arrecadador. É, para o órgão público porque também. Existe também o crédito tributário no nosso favor, né? Quando a gente tem aquela compensação. Não, aí é que está. Crédito tributário é a quantia a recolher. Então, é o nome técnico, tá? Então, quantia a recolher, é crédito tributário. A gente tem crédito, por exemplo, de PIS e COFINS, que foi retido a maior. A gente fala aí crédito. É um crédito. A gente fala crédito, mas na verdade é um débito. Está lá no ativo. É um imposto a recuperar. A gente fala que é crédito, mas é estranho, porque a gente pensa, porque a gente não é invertido, é que tá, é assim em todo lugar. Então é o imposto a pagar. É o imposto a pagar, é um crédito tributário, não é o nosso crédito de imposto, não é o nosso crédito fiscal. Bem lembrado, a gente faz também muita confusão com a coisa do extrato do banco, né? A gente fala, me entrou um crédito hoje. É bom pra gente, né? Porque na verdade... Entrou um crédito, minha conta foi creditada. Na verdade não foi creditada não, ela foi debitada. Entrou dinheiro no banco, então ela foi debitada. O crédito é lá do banco. O banco acredita, ele mandou embora dinheiro. Ele acredita a conta dele. E criou essa confusão maior por causa do banco mesmo. Porque o banco ele faz o crédito. A contabilidade dele. A contabilidade dele está lá com crédito. E a gente, então entrou um A crédito. gente assimilou isso, então falar, entrou um crédito na minha conta. Não, entrou um débito. A conta foi debitada. Vai entender, né? É porque assim, ó, o ativo, só um parênteses. Ativo. Pois é, mas a contabilidade que criou o débito e crédito, só que o banco inverteu a situação porque estava fazendo a contabilidade dele. Crédito tributário é o imposto a pagar. É o imposto a recolher. Mas a impressão que a gente tem não é que aquele PIS, COFINS que a gente sofreu retenção, ficou com crédito. Não é, a gente está sendo bem técnico aqui, né? Podem usar a nomenclatura do dia a dia, não tem problema, todo mundo se entende aí. Mas sendo técnico, não são esses os nomes, tá? E isso se deve ao balanço patrimonial. Ativos, passivos. Ativo são os direitos da empresa ou da pessoa. Então, ativo, não entrou dinheiro na minha conta, então aumentou o valor dela pelo débito, lá no ativo. E lá no passivo aumenta o valor pelo crédito. Ok? Só um apêndice contabilístico. Então, crédito tributário. Compete, vamos ver o artigo 142. Compete privativamente. O que é privativo? Quer dizer, é só a autoridade. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário. Então, o que significa isso? Autoridade administrativa. Quem é que constitui o crédito tributário? É a autoridade lá do fisco, né? Que vai constituir o crédito tributário. Pelo lançamento. O que é o lançamento? É um procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, está aqui, ó, ocorreu o fato gerador, aí ele aponta lá no lançamento dele. Da obrigação tributária correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, né, pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, a gente vai ver daqui a pouquinho, identificar o sujeito ativo, dizer, olha, o monumento é devedor a de ISS. E, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Isso tudo é a montagem do crédito tributário, né? O crédito tributário, ainda que ele não seja lançado pela autoridade administrativa, que é o fiscal, né?
ele ainda assim ele é constituído de forma espontânea. Surgiu o fator gerador, já acontece a obrigação tributária e já surge com a obrigação tributária o crédito tributário. Tá? O fiscal depois vai ver se está pagando direitinho, se a base de cálculo é correta, se a alíquota é correta, aí ele formaliza o crédito tributário. A maior parte dos impostos, eu acho que todos os impostos que a gente paga aqui, nós é que lançamos. A gente emprega o termo errado. Lançamento, na verdade, é privativo da autoridade administrativa, não é nosso. A gente fala aqui, lança aí o imposto, lança aí o débito, lança aí o crédito. Na verdade, lançamento é uma atividade privativa lá da fiscalização. Tá? Nós fazemos o lançamento aqui na nossa contabilidade e ficamos sentadinhos aqui aguardando 5 anos. Se em 5 anos ninguém vier contestar, fica valendo o que a gente anotou na contabilidade. Esse é o período prescricional. Tá? Então, não é o lançamento, o lançamento, a definição oficial do lançamento, mas é o nosso apontamento na contabilidade. Ok? Muito bem, pagamento indevido. Eu coloquei esse slide aí só porque a gente está vivendo uma situação de pagamento indevido, né? Eu estava vivendo, né? Aquele pagamento de 5% de ISS quando na verdade tinha que pagar 2%. Tá? Então, durante um certo tempo, a Monumenta recolheu 3% a maior do ISS lá para o GDF. Não me lembro mais quanto tempo, mas o que nós estamos fazendo com relação a isso? O dinheiro não está perdido. Agora vamos dar risada, né? Mas o dinheiro não está perdido, pelo menos frente à legislação. Nós temos o direito de obter de volta o pagamento que foi feito ao maior. Tá? Porque se não fosse assim, o Estado estaria se enriquecendo ilicitamente. Tem que ser certo para os dois lados. Tem que ser certo para os dois lados. Então, se existe um pagamento indevido, você pode recuperar ele através de um processo administrativo. Você inicia com a petição e pede para fazer a repetição do indébito. Esse é o nome técnico, repetição do indébito. Esses 2% também é convencionado, né? Porque o ISS é 5%, né? O valor do ISS é 5%. Não A é base que é reduzida. Está lá na lei. A base que é reduzida, não? Está na lei. Mas é a base que é reduzida? A base que é reduzida. O ISS é 5%. Agora, se mas você não foi tirar os aproveitada essa redução. Mas o ISS poderia, não, nesse caso, reduziu-se a base e se manteve a alíquota. Mas pode perfeitamente manter a base e reduzir a alíquota. De 0 a 5%, cada município tem competência para definir. Se ele quiser editar uma lei que isenta de ISS, por exemplo, o transporte urbano, ele pode fazer isso. É o caso aqui no DF. O DF não cobra ISS do transporte urbano. Está previsto na lei, mas a alíquota é zero. A alíquota é zero. Incide o imposto, incide o... Está no campo de incidência, né? Está no campo de incidência, mas a alíquota é zero. Mas, se eu fazer uma pergunta, então, na verdade, não existe duas alíquotas, 5 e 2. Existe uma redução da base? Nesse caso, é uma redução da base, mas volto a dizer, o município ele pode estipular 1,5 de alíquota, então, existe 2,5, existe. A alíquota máxima para o ISS ela é definida lá no Senado. E o Senado definiu como alíquota máxima para o ISS 5%. Ninguém pode cobrar a mais do que isso. A menos, tudo bem. Porque o DF tem as duas alíquotas, 5 e 2. Não tem 3 não? Não tem, né? No DF não tem não, mas tem outros cidades que tem 3, né? Tem município que cobra 1,5, 1,3, 1,4. Aí tá, então eu tenho a situação, por exemplo, eu posso pagar tanto 5 ou 2 e ainda posso ter ou não uma redução de base de cálculo. Não, a base de cálculo ela é determinada na lei. Qual é a base de cálculo para a produção de evento? Né? E ali a alíquota também E a alíquota incide sobre essa base de cálculo. Aí vem a lei e diz, que é o caso do decreto 25508, ele fala assim, a base de cálculo para a produção de evento é reduzida para 40%. Para 40%, aí legal. Dentro dos 40% incide qual alíquota? 5%. Por isso que eu falei que no nosso caso é 5%, né?
No nosso caso, nosso ISS é 5%, a nossa base que reduziu para 40%. Entendi. Mas eu pode ter também na lei lá, reduz para 40% e a sua alíquota é 2%. Pode ter isso também. Pode ter ser também. Pode haver as duas coisas. Reduzir a base de cálculo e reduzir a alíquota. Pode haver também. Porque parece que no ICMS é só um ou outro, né? Ou reduz a base ou a alíquota. Não sei. Nunca vi a situação das duas. Mas É pauta de valores, né? Reduzem, é pauta de valores, e o ICMS, ele também é legislado no nacional, né? É uma legislação nacional. Os estados todos têm que se reunir lá no CONFAS, que é o Conselho Fazendário, né? E o Conselho Fazendário determina a pauta de valores para os produtos, né? Não é do estado, a legislação é nacional. O estado pode fazer mais ou menos o que quiser, mas isso é regulado nacionalmente, tá? Vamos lá, o que é imposto? Finalmente chegamos no imposto. Imposto é o tributo. Lembra dos tributos? Quais são os tributos? Deixa eu lembrar. As 3 espécies de tributos. Pode colocar. Contribuição. Isso mesmo. Então, o imposto é um tributo, está lá no Sistema Tributário Nacional, cuja obrigação, a obrigação tributária, né, tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. A gente já viu isso, né? Ela é independente, né? Por que ela é independente? O governo arrecada o dinheiro dos impostos e aplica onde ele achar melhor, de acordo com a lei orçamentária, claro. Mas ele aplica onde achar melhor. Tem uma lei orçamentária, aliás, a lei orçamentária ela é obrigação de todo o governo, municipal, estadual e federal. Todo ano tem que editar a lei orçamentária. Tem o plano plurianual, né? Mas a lei orçamentária copia lá o plano anual e é editado. Então, os gastos do governo podem ser realizados dentro da lei orçamentária. Hipótese de incidência, fato gerador e alíquota. É isso que define o imposto. Tá? Então, hipótese de incidência. A hipótese de incidência tem que estar aqui dentro do campo de incidência. Então, uma hipótese de incidência é a produção de eventos. Né? É uma hipótese. Tá? Se você prestar o serviço de produção de eventos, deixa de ser hipótese para ser o fato real. Aí tem a incidência de imposto. Tá? Ok, fato gerador. Fato gerador é a materialização da hipótese de incidência. Então, eu pratiquei o fato, eu pratiquei a produção de eventos. Então, acontece o fato gerador daquele imposto. Alíquota. Alíquota é o percentual aplicado sobre a base de cálculo determinada pela lei. A base de cálculo também tem que ser determinada pela lei, porque tudo que implica em valor de imposto tem que estar lá bonitinho explicado na lei. A lei detalha, a lei ou o decreto detalha a base de cálculo. Hipótese de incidência. Essa é a definição técnica, né? Descrição abstrata na lei, abstrata porque ainda não aconteceu, de um fato na vida real que gerará uma obrigação tributária no caso de ocorrer. Fato gerador. Ocorrência em concreto da hipótese de incidência. A ocorrência do fato gerador enseja a obrigação tributária. De um lado o sujeito ativo, do outro lado o sujeito passivo da obrigação tributária. Base de cálculo, a valorização do montante que servirá para a imposição tributária, a imposição fiscal. Então, qual é a base de cálculo para a produção de evento? Na nossa nota fiscal, por exemplo, a gente agregou lá no ano passado, no final do ano passado, a gente agregou o material também, agregamos camisetas, né? Então, qual é a base de cálculo do ISS? ISS não é prestação de serviços, então ele não pode incidir sobre comercialização de mercadorias, tá certo? Ainda diminuiu muito o imposto. Diminuiu muitíssimo, porque a base de cálculo do ISS é a prestação do serviço de produção de eventos. Não é o fornecimento da mercadoria, Você das entendeu isso, camisetas. Márcio? Que a gente No estudo do fato gerador do ISS, a gente vai ver que é a prestação de serviços, não é a comercialização de mercadoria. Existem situações em que se comercializa a mercadoria e se presta o serviço. Aí não incide ISS, incide ICMS. É outro imposto, imposto de circulação de mercadorias e serviços.
Tem que correr, sai muito. Se correr daqui, Quando se pega usa ali. materiais, Tem que correr isso. quando se usa materiais para prestação de serviço, se abate esse valor de materiais na base de cálculo também, Do que do ICMS? do ISS. Do ISS abate. É isso que eu estou falando. Então, é isso aí. Então, se você tem a prestação de serviços descrita lá na lei, aqueles 50 artigos, né?